Condenado a 9 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de se tornar réu pela 6ª vez. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela primeira condenação de Lula, aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra o petista pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso envolvendo o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, São Paulo, supostamente reformado pelas empreiteiras Odebrecht e OAS, e pelo pecuarista José Carlos Bulay, amigo do ex-presidente. O magistrado ressaltou que, ao aceitar denúncia oferecida pelos procuradores da República, não faz juízo de valor sobre as provas, mas observa apenas se há justa causa, ou seja, se a acusação ampara sem substrato probatório razoável. Moro enumera em 14 pontos e classifica como expressivas as provas reunidas pela força-tarefa da Lava Jato, entre as quais registros de que veículos de Lula estiveram 270 vezes na propriedade no interior paulista, a proximidade da família do petista com Fernando Bittar e Jonas Suassuna, donos oficiais do sítio, e documentos apreendidos na residência do ex-presidente referentes à propriedade rural, como notas fiscais de bens alocados no sítio e a minuta da escritura da compra de parte do terreno por Bittar a Lula. Os elementos probatórios juntados pelo MPF e também colacionados pela Polícia Federal permitem, em cognição sumária, conclusão de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comportava-se como proprietário do sítio de Atibaia e que pessoas e empresas envolvidas em acertos de corrupção em contratos da Petrobras, como José Carlos Cosa Marques Bulay, o Grupo Odebrecht e o Grupo S, custearam reformas na referida propriedade, tendo por propósito beneficiar o ex-presidente, escreveu Moro no despacho em que aceita a denúncia. O juiz federal ainda observa que não há registro de que Lula tenha desembolsado qualquer valor pelas reformas e que até o momento não se ouviu, em princípio, uma explicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do motivo de José Carlos Costa Marques Bulay, do Grupo Odebrecht e do Grupo S, terem custeado reformas de cerca de R$1.020.500 no sítio de Atibaia, estes de sua frequente utilização, e que se iniciaram ainda durante o mandato presidencial. De acordo com os procuradores, o ex-presidente foi beneficiado ilicitamente com cerca de R$1 milhão nas reformas, que incluíram a construção de anexos e benfeitorias no sítio, como a instalação de uma cozinha de alto padrão. Odebrecht e OAS teriam arcado com R$870 mil das obras e a construtora Chain, por meio de Bulay, teria pago R$150.500. O pecuarista se tornou réu pelo crime de lavagem de dinheiro. O dinheiro teria sido retirado, no caso da Odebrecht, de propinas de R$128 milhões em 4 contratos com a Petrobras, 2 para a construção da refinaria Abreu e Lima, RNEST, em Pernambuco, e 2 do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. No caso da OAS, o dinheiro teria sido contabilizado em vantagens indevidas de R$27 milhões pagas sobre 3 contratos, de construção e montagem dos gasodutos Pilar e Pojuca, e Urucu-Coari, e da construção do novo Centro de Pesquisas da Petrobras, Novo Cempes, no Rio. A contribuição da Chain às obras no sítio no interior paulista teria sido retirada de propinas pagas pela empreiteira no contrato de operação, pela empreiteira Chain, do navio sonda Vitória 10.000, da Petrobras. Além de Lula e Bulay, tornaram-se réus os empreiteiros José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, o ex-executivo da OAS Agenor Franklin Magalhães Medeiros, os ex-executivos da Odebrecht Alexandrino Alencar, Carlos Armando Guedes Pachoal e Emir Diniz Costa Júnior, o ex-engenheiro da OAS Paulo Roberto Valente Gordilho, o ex-assessor especial da presidência Rogério Aurélio Pimentel, o advogado Roberto Teixeira e Fernando Bittar. Moro justifica a demora. Sérgio Moro não costuma demorar para analisar denúncias do Ministério Público Federal e decidir se abre ações penais a partir delas ou não. Entre a apresentação da acusação dos procuradores contra o ex-presidente Lula sobre o sítio de Atibaia e a aceitação dela, nesta terça-feira, contudo, passaram-se 70 dias. No despacho em que colocou o petista no banco dos réus pela 6ª vez, Moro explicou a demora. Esclareça-se, por fim, que demorei a apreciar a denúncia, pois ocupado com processos com acusados presos e também por reputar relevante aguardar a posição do MPF em relação à absolvição de Paulo Roberto Valente Gordilho na ação penal conexa 5046512994.2016.4.04.7000, justificou o magistrado.
Os processos contra Lula. Além do processo envolvendo o sítio Santa Bárbara, Lula responde a 2 processos na Justiça Federal do Paraná e já foi condenado em um deles. No dia 14 de julho, Sérgio Moro considerou o petista culpado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso envolvendo o triplex no Guarujá, construído e reformado pela empreiteira UAS ao custo de 2,2 milhões de reais. Em outro processo sob a responsabilidade de Moro, o petista é acusado pelo MPF dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido propinas de 13 milhões de reais da Odebrecht. Parte do dinheiro, 12,4 milhões de reais, teria sido empregada na compra de um terreno para abrigar a sede do Instituto Lula em São Paulo. O instituto acabou sendo construído em outro endereço. Outros 504 mil reais teriam sido usados na compra da cobertura contígua de Lula no edifício Hill House, em São Bernardo do Campo, São Paulo. As 2 compras teriam sido feitas por meio de laranjas. Lula prestará depoimento ao magistrado neste processo no dia 13 de setembro. Os outros 3 processos contra o ex-presidente correm na Justiça Federal do Distrito Federal, sob a caneta dos juízes Valisney Oliveira e Ricardo Leite. O petista é acusado do crime de obstrução de justiça por meio da compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, processo em que já depôs como réu, dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência em contratos do BNDES que teriam favorecido a Odebrecht, um desdobramento da Operação Janus, e tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, processo decorrente da Operação Zelotes.